Olá, tudo bem? Caso você não me conheça, eu sou o professor Gustavo Isidro e você está no canal Infra em Foco para mais um episódio do Infra em Foco Pílulas. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de topografia. Você sabe o que é topografia, para que serve topografia, quais são os tipos de topografia que a gente tem e como que a gente escolhe, né? Se a gente vai usar um tipo ou outro tipo. Então vamos lá, bater um papinho, bora lá pro vídeo. Bom, pessoal, todo tipo de obra de engenharia, ainda mais se tratando de obras de infraestrutura, né, que é o nosso objetivo aqui nesse canal, precisa de um levantamento topográfico prévio do local de implantação desses empreendimentos, né? Independente do tipo de empreendimento que você vai fazer, seja um loteamento, seja um condomínio, seja um hospital, uma escola, uma estrada, qualquer coisa que você vai fazer, você precisa saber o que? As características do terreno onde você vai implantar essa obra. E para a gente saber essas características, a gente tem algumas formas de obter essas características do terreno. Pode partir, por exemplo, para uma imagem aérea, né? A gente pode partir para uma imagem de satélite, ou a gente pode partir também para o próprio Google, né? Se você for lá no Google digitar um determinado endereço, você vai conseguir saber as características daquele terreno. Mas tem uma questão aqui muito importante, pessoal. Nós precisamos de precisão. O que seria a precisão, né? Precisão é justamente a gente entender aquelas características de um determinado terreno o mais próximo da realidade possível. E como que a gente vai conseguir isso? Não tem jeito, pessoal, através da topografia, através de um levantamento topográfico. Dependendo do tipo de atividade que você vai fazer, você até pode utilizar uma planta aérea, uma restituição, ou você utilizar, por exemplo, uma imagem do Google. Se você está fazendo um estudo prévio, sem muita preocupação, só para você poder ter algumas ideias iniciais, você pode sim utilizar esse material e é até inteligente que você faça isso, porque de certa forma você vai economizar. Mas quando a gente passa para um projeto de engenharia, em que a gente precisa se preocupar com as quantidades de projeto, com o orçamento e principalmente com as características de execução desse projeto, aí não tem jeito, pessoal, não tem para onde correr. A gente precisa de um levantamento topográfico bem feito. E aí vem a grande questão, né? Professor, qual tipo de levantamento topográfico que a gente vai usar? Eu vou fazer um levantamento com drone? Eu vou fazer um levantamento com estação total? Ou vou fazer um levantamento com RTK? Enfim, tem vários equipamentos disponíveis no mercado, pessoal. Todos esses nomes que eu falei, caso você não conheça, são equipamentos que nós temos, né? Então, a estação total e o RTK são equipamentos em que a gente precisa ter um operador para poder fazer aquele levantamento. Quando a gente pensa nos drones, a gente precisa também de um operador para poder operar o drone, mas esse operador não precisa estar necessariamente no terreno, no local de levantamento. A gente consegue fazer à distância. Obviamente que ninguém vai levantar um terreno estando totalmente distante dali, mas você consegue ficar fixo num ponto e fazer o levantamento utilizando-se de um drone. Qual que é a grande questão? É você entender as características da sua obra, as características do seu projeto. É assim que você vai escolher qual que é o melhor tipo de levantamento topográfico que você tem que fazer. Não deixa isso na mão somente do fornecedor de topografia que você vai contratar. Você precisa entender o que você tem que saber para o seu projeto. É um projeto de drenagem, então eu preciso fazer o cadastramento das redes. Vai adiantar eu fazer o levantamento com drone? O drone vai pegar aquelas informações que ele está conseguindo visualizar, né? Eu tenho um terreno que eu tenho, o muro do vizinho entrou dentro do meu terreno, eu preciso saber com exatidão aquelas dimensões daquele muro. Será que vai adiantar você fazer um levantamento somente com drone? Às vezes você tem que fazer um levantamento com drone para você poder ganhar produtividade, ganhar tempo, mas tem que fazer um complemento, por exemplo, com uma estação total ou com RTK. Então, as formas de levantamento, elas não precisam trabalhar isoladas, pessoal. A gente pode pensar em unificar essas formas de levantamento para que a gente tenha, obviamente, um resultado final mais satisfatório, né? Um produto satisfatório para que a gente possa utilizar nos nossos projetos. Então, antes de qualquer coisa, preste bastante atenção
nas suas necessidades. E assim você vai escolher qual que é o melhor tipo de levantamento para o trabalho que você está fazendo. Muita gente pergunta também como entrar nesse mercado de topografia, né? A topografia, pessoal, a gente divide ela em duas partes, vamos dizer assim, né? A parte de campo e a parte de escritório. Obviamente, hoje em dia, isso já está sendo feito de forma simultânea. Quando a pessoa faz o levantamento topográfico, automaticamente ela já consegue processar aqueles dados e gerar um desenho daquilo, né? Seja uma planta, com cortes, enfim. Mas você pode sim atuar somente em uma dessas áreas. Para você atuar com levantamento topográfico de campo mesmo, fazer o levantamento de campo, você só tem que ficar atento porque os equipamentos são caros. Você vai precisar investir uma graninha aí para poder comprar esses equipamentos. Não tem jeito, pessoal. Uma estação total, um GPS, um RTK, um drone, são equipamentos caros. Estamos falando aí acima de 20 mil, 30 mil, até 100 mil reais, dependendo do equipamento que você vai precisar, tudo bem? Mas, para você trabalhar com a parte de escritório, que seria processando esses dados, realizando esses desenhos, fazendo esses cálculos, é muito mais tranquilo. Isso pode ser a sua porta de entrada no mundo da infraestrutura. Eu comecei a trabalhar com infraestrutura mais de 20 anos atrás e comecei pela topografia, pessoal. Isso foi muito importante para mim, porque me trouxe uma visão espacial muito legal. Então eu entendi essas questões de ângulos, de cotas, de declividade, como calcular um talude, entender o que é a extensão de um tal VEG. Então vários conceitos que hoje eu utilizo nos meus projetos de infraestrutura, eles vêm desde a época da topografia, que eu trabalhei isso lá atrás, quando eu era bem jovenzinho lá, com meus 17, 18 anos, faz tempo pra caramba. Então, pessoal, se você quer entrar na área de infraestrutura, pensa nisso. Começa pela topografia. E não se esqueça do seguinte, não existe um bom projeto de infraestrutura sem uma boa topografia. O nosso projeto ele é totalmente baseado nas características do terreno em que ele vai ser implantado. Se a topografia que a gente recebeu não trouxe essas características de uma forma correta, o seu projeto vai seguir capenga também, pessoal, não tem jeito, tá bom? Então, se você é projetista, não aceite que seu contratante te dê uma topografia meia boca lá para você projetar. Exija uma topografia de qualidade, né? Só assim que a gente vai poder fazer projetos de qualidade. Tem que começar bem, pessoal. Se não começar o projeto bem, não tem milagre depois que salve ele, beleza? Se você gostou da nossa pílula de hoje, já deixa aquele like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e manda esse vídeo aqui para aquele seu colega que quer trabalhar com topografia, com infraestrutura, que gosta dessa área nossa, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, fui!